Iniciando a gravação, presidente. Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa sessão do dia 20 de outubro, turno da manhã, 9h20. Primeira turma ordinária, quarta Câmara, da terceira sessão. Inicialmente, eu queria definir a ordem de votação dos conselheiros, sinto-se todos cumprimentados. Essa sequência de votação a gente vai adotar para todas as 6 sessões desse mês, tá? Então, vamos começar abrindo a votação com o conselheiro Carlos Pantaroli, em seguida, conselheiro Osvaldo Castro, conselheiro Luiz Felipe, conselheira Fernanda Cotizias, conselheiro Ronaldo Dias, conselheiro João Paulo, e encerrando com o vice-presidente, como é regimental, não é? Conselheiro Leonardo Ogassawara. O primeiro item da nossa pauta vai ser, na verdade, temos uma proposta de retificação da ata. Eu gostaria de iniciar com essa análise, antes que a gente acabe esquecendo, relativo a um processo da conselheira Fernanda Cotizias, processo 15.374.914.674/2009-69. Não é isso, conselheira Fernanda? Perfeito. Gerbet, não é isso? Uhum. Qual foi eu não tenho aqui, só apareceu aqui na pauta, mas qual a alteração que deve ser feita? Só um minutinho, presidente, que eu vou pegar aqui o pedido de retificação para eu poder repetir para você exatamente o que foi pedido. Tá. Carlos, você está fazendo o backup aí dos acordos, da redação? Tô com a pauta anotada aberta aqui, pode ficar tranquilo. Massa, valeu, obrigado. Pronto. Na verdade, aqui é uma negativa de provimento. Ele tinha sido colocado como dado provimento, mas na verdade é uma negativa de provimento. É um caso de carência probatória. Tá. E, na verdade, assim, são vários processos e todos eles foram corretos, mas eu acho que o que aconteceu foi que, como eram processos que nós julgamos em bloco, provavelmente por algum motivo, na hora de replicar a decisão para os demais, esse acabou ficando fora e ficou diferente. Mas a negativa de provimento, tal qual todos os outros que nós julgamos em conjunto. Foi por unanimidade? Foi. Tá. Então... Se vocês quiserem pegar na pasta, eu posso puxar na pasta também, mas enfim. A princípio era isso e... Então, a redação vai ficar: acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Perfeito. Ok, então o processo está será retificada a ata. Muito obrigada. Nada. Agora, então, vamos à nossa sequência da pauta. Vamos iniciar com... Temos algumas sustentações, né? Então, vamos, como nós já adotamos de praxe, fazer as videoconferências, acompanhamentos inicialmente, colocar eles na frente, na sequência, depois nós retornamos à numeração normal, a sequência normal da pauta. Começando com o processo do conselheiro do interessado Ivaí Engenharia de Obra Sociedade Anônima, relatoria do conselheiro Leonardo Ogassawara, é o item 1 da pauta, e tem pedido de videoconferência. Fabiana, você pode solicitar, por favor? Ok, presidente, farei a convocação. Obrigado. Item 1 da pauta, doutora Carlos, o processo será julgado agora. Não verificamos se está privada no chat. Item 1 da pauta, doutora Carlos, o processo será julgado agora. Por favor, verificar no chat privado no chat.
Presidente, item 1 da pauta foi convocado. Ok, obrigado. Vamos dar 2 minutinhos aí, né? Patrono, acho que o patrono já entrou. Alô? Oi? Bom dia. Bom dia, excelência. Doutora Carla Ferreira? Isso. Bom dia, doutora Carla, como vai? Bom dia. O processo é da Ivaí Engenharia, item 1 da pauta, relatoria do conselheiro Leonardo Gassawara. A doutora vai fazer a sustentação oral, não é? Isso, eu me inscrevi para fazer a sustentação. Tudo bem, vamos acompanhar a leitura do relatório do conselheiro. Logo em seguida, a senhora terá 15 minutos. Tá bem, muito obrigada, excelência. Obrigado também. Leonardo? Pois não, obrigado, presidente. Presidente, que tem uma ótima sessão, uma pronta recuperação também, presidente Tom. Doutora Carla, seja bem-vinda. Então, os processos estão na pasta, são embargos de declaração que foram opostos pela Procuradoria da Fazenda contra acórdão de relatoria do conselheiro André Lemos, proferido por esse colegiado em 19 de abril de 2018, com ementa abaixo transcrita e faço a transcrição. Então, segundo a embargante, ao aplicar o parágrafo 4º do artigo 150 e reconhecer a decadência dos tributos lançados, deve o julgador identificar os elementos constantes nos autos que permitam a conclusão de que houve efetivo pagamento. Então, essa é a discussão. A União requer o conhecimento e provimento do recurso. Em conclusão do despacho de admissibilidade, o presidente da turma deu seguimento aos embargos opostos, pontuando que restam claras as razões para o afastamento da contagem do prazo decadencial de 10 anos, previsto em dispositivos legais posteriormente declarados inconstitucionais. Mas nenhuma análise é feita quanto à existência, no caso concreto, de elementos que explicitem que a contagem do prazo decadencial se dará conforme o parágrafo 4º do artigo 150, ou alternativamente um 731 do CTN. Então, basicamente essa discussão. Meu relatório é um pouco mais longo, mas como vai haver a sustentação oral da patrona, esse é o relatório, e eu apenas acrescento que os documentos apresentados indicam data de recolhimento mais antiga, com vencimento em 10/4 de 97. É o relatório, presidente. Obrigado, conselheiro. Doutora Carla Ferreira, são 9h27. A senhora tem 15 minutos para sua sustentação oral. Obrigada. Egrégio, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, colenda 4ª Câmara, primeira turma ordinária, excelentíssimo senhor conselheiro relator, doutor Leonardo Araújo Branco, eminentes conselheiros, bom dia. Venho a essa tribuna em nome da embargada Ivaí Engenharia de Obras, e vou fazer um breve relatório do caso, porque este processo aí demanda quase 20 anos. A Ivaí Engenharia de Obras interpôs um recurso contra um acórdão da DRJ, número 4.764, proferido em 22 de outubro de 2003, que manteve o lançamento fiscal auto de infração de COFINS e não acolheu a tese da embargada de decadência. Esta colenda turma deu parcial provimento ao recurso da embargada, reconhecendo a decadência alegada, além do reconhecimento da compensação realizada com os créditos decorrentes de outro processo administrativo. Frente a esta decisão, a União opôs embargos de declaração para o fim de sanar a omissão no respeitável acórdão, alegando que não houve discussão sobre que norma relativa à decadência deve ser aplicada, buscando modificar o acórdão, por entender que não poderia ser aplicado o artigo 150, parágrafo 4º do CTN, mas sim o disposto no artigo 173, inciso 1 do CTN. Sustenta a União que o artigo 150, parágrafo 4º, se aplica somente em caso de pagamento, mas que compensação não significa pagamento, de modo que, ao presente caso, deveria ser aplicado o artigo 173, inciso 1 do CTN. Quando do primeiro julgamento destes embargos de declaração, ocorrido em julho de 2019, já tinha sido até gerada uma discussão nesta colenda turma, né, quando então fiz também a sustentação oral em decorrência desses embargos e apontei que existia no processo comprovante de pagamento, as folhas 36 e 38 do processo administrativo fiscal. Diante desta situação, enfim, da dúvida que foi gerada
perante esse colegiado, foi determinado que o feito fosse convertido em diligência, para que a unidade da Receita Federal acabasse por se manifestar conclusivamente sobre a existência ou não de pagamento. Ocorre que o feito foi convertido em diligência e, realizada a diligência, foi apostado aos presentes autos, as folhas 662, parecer informando que, através de pesquisa realizada nos sistemas da Receita Federal, de fato se constatou pagamentos realizados entre os períodos de 1º de janeiro de 1993 a 31 de dezembro de 1999. E os documentos apostados pela Receita Federal comprovam as folhas 646 a 661, que de fato, como já havia sido alegado diante desta tribuna, havia havido pagamento, né, mesmo que parcial, dos tributos aqui em questão. Então, diante disso, né, havendo pagamento realizado, mesmo que esse pagamento tenha ocorrido de forma parcial, é cedida a aplicação do disposto no artigo 150, parágrafo 4º do CTN, de forma que, né, este dispositivo legal é que deverá, obviamente, né, disciplinar aí o termo ACO do prazo decadencial. Enfim, em face disso, né, se requer o improvimento ou não acolhimento dos embargos de declaração. Todavia, caso essa colenda turma ainda entenda, né, que não houve pagamento, que se coloca aqui apenas por suposição e amor à argumentação, uma vez que já foi apresentado parecer da Receita Federal em relação a esta questão, ainda assim se requer a aplicação do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, uma vez que a compensação deve ser também entendida como pagamento. Desta forma, já citamos até a entrega de memoriais a vossas excelências, assim como citamos também, quando da sustentação oral realizada em julho de 2019, né, jurisprudência tanto do CARF, né, como também do STJ nesse sentido. Desta forma, o que se pleiteia é o não provimento, né, o não acolhimento dos embargos declaratórios da União, reconhecendo a aplicação do artigo 150 do CTE. Muito obrigada, excelências. Obrigado, doutora Carla. Passo a palavra ao conselheiro Leonardo para a leitura do voto. Pois não, presidente. Obrigado, doutora. Os embargos apresentam os requisitos de admissibilidade previstos na legislação e, portanto, deles conheço. Peço vênia para manter o posicionamento já externado em sessão anterior, por entender estar consentânea com minha compreensão da temática tratada. Assim, entendo que assiste razão embargante quanto à omissão alegada, contudo, não merece reparos a decisão no tangente ao mérito. O Código Tributário, acredito que quando eu passei para a pasta, desformatou um pouquinho, mas o conteúdo está íntegro. Então, o Código Tributário estabelece como regra geral que o início da contagem no prazo é o primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido efetuado, porém, no que se refere a tributo sujeito por homologação, regra específica do parágrafo 4º do 150. Registro em certos discursos que a jurisprudência da STJ passou a considerar relativamente aos pagamentos de tributos do lançamento por homologação, efetuados a partir de 9 de 6 de 2005, prazo para repetição seria de 5 anos contados os respectivos pagamentos, e quando pagamentos anteriores, obedece ao regime previsto no sistema anterior, a chamada tese do 5+5, e o STF, ao julgar recurso extraordinário, sob o rito da repercussão geral, alterou parcialmente o entendimento do STJ, fixando como marco para aplicação do regime prazo prescricional a data do pedido de restituição. Naquilo que pertine ao presente caso, a partir da leitura desses dispositivos, a jurisprudência firmada no STJ, seguida por este Tribunal Administrativo, no sentido de que nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação deve ser aplicado o parágrafo 4º do artigo 150 do CTN, quando o contribuinte efetua algum pagamento e o prazo previsto no 1731 na inexistência do pagamento ou na hipótese de dolo, fraude ou simulação. Admitindo-se necessidade de pagamento, deve ser questionado se a compensação deve ser considerada ou ao menos equiparada ao pagamento, ou na linha de entendimento embargante, se deve ser uma leitura mais estrita de pagamento para fim de atração da regra decadencial do parágrafo 4º do artigo 150, considerando este realizado apenas com recolhimento de uma guia como DARF em uma instituição bancária em favor da União. Já nos posicionamos anteriormente no acórdão 3401-003-856 de minha relatoria, proferida em 24 de julho de 2017,
no sentido da inexistência de equivalência entre os institutos do depósito em montante integral e do pagamento conforme excerto. Então, eu faço aqui, então, uma transcrição do meu entendimento, segundo o qual não haveria uma equivalência entre os institutos, que são institutos típicos. E na esfera federal, merece atenção a Lei 9.703, eu faço a transcrição também desse raciocínio, e ao meu ver, no entanto, um pouco mais para baixo, diferente do que ocorre com o depósito ou a compensação, pois em tese se tratar igualmente de instituto autônomo, trata-se de encontro de contas a título definitivo, sem o predicado da precariedade, e este é o presente caso, e comunga com o pagamento o efeito de extinguir o crédito tributário. Desta feita, a resposta deve ser dada no sentido de se interpretar o vocábulo pagamento, prescrito pelo parágrafo 4º do artigo 150 do CTN, como adimplêmento, ou seja, sentido lato como forma de extinção, tal qual previsto no artigo 156 do CTN, sob pena de incongruência lógica da interpretação do ordenamento. Desta feita, apesar de a compensação ser meio de extinção do crédito tributário distinto do pagamento em sentido estrito, conforme o artigo 156 da norma de estatura complementar, quando reconhecido o crédito contribuinte homologado à compensação, a extinção ganha os contornos de definitividade. A inteligência deste raciocínio já foi aplicada por este colegiado em outras oportunidades, como no Acórdão CARF 3401-003-873 e relatoria do conselheiro Augusto, proferido em sessão de 25 de julho de 2017, neste particular em decisão unânime do colegiado, tendo participado os conselheiros Rosaldo, Robson, Byron, Augusto, Mara, André, Fenelon, Tiago e esse relator conforme a ementa abaixo transcrita. Em casos mais antigos, aplicou os raciocínios de forma generalizada. E não obstante também, nós temos aqui resultado de diligência, segundo a qual houve recolhimento ainda que parcial. Então, por esses motivos, entendo aplicado ao caso, o parágrafo 4º do artigo 150, e voto por admitir os embargos para negar-lhes provimento. Como voto, presidente. Obrigado, conselheiro. Pelo que eu estou vendo aqui, o conselheiro Oswaldo pediu para falar. Pois não? Pode falar. Não, é só... eu vou até adiantando, eu vou acompanhar o relator, só que pelas conclusões, porque eu não entendo que o Instituto da Compensação e do Pagamento sejam a mesma coisa. Nós votamos no mês passado justamente discutindo sobre compensação e pagamento, e em outros acordos também, eu lembro do acordo de denúncia espontânea, e que nós consideramos que a compensação não é suficiente à denúncia espontânea, mas eu não vejo no 150 parágrafo 4º, embora seja descrito no 150 caput, que o lançamento por homologação demanda pagamento, eu não vejo esse impedimento que vejo, por exemplo, no caso da denúncia espontânea, que é só reconhecida como pagamento. Então, acompanha, até porque, como bem disse o relator, houve pagamento ainda que parcial, então, com certeza, o prazo prescricional é o do 150, parágrafo 4º, e não o do 173, inciso 1 do CTN. Obrigado, conselheiro. Leonardo, estou tentando localizar aqui. Quais são os períodos que se alega a decadência? O período aqui, salvo engano, Lázaro, 1 de 93 a 31 de 12 de 99. Sabe por que eu estou te perguntando? Porque eu vou na mesma linha do conselheiro Oswaldo. O que acontece, né? A Câmara Superior hoje, em relação a essa matéria, ela está dividida, a gente já sabe, né? A decisão tem sido por voto de qualidade. Realmente é um tema polêmico. Não considero que é uma tese razoável, a tese da defesa, apesar de eu me filiar à tese da Fazenda, mas eu entendo razoável a tese do contribuinte. Só que, como resultado da diligência, tem na página 646, começa na página 646, o resultado, né, da diligência, onde foram verificados os pagamentos imputados, né? Então, você veja que o primeiro é julho de 99, aí vem julho e junho de 99, aí ele já pula para o mês abril de 97, alguns pagamentos de abril de 97, maio de 97 e daí em diante. Então,
eu acompanharia pelas conclusões. Agora, só gostaria de acrescentar que teria que ser feita uma verificação para saber se todos os períodos que o contribuinte está solicitando, se para todos tem o pagamento parcial, porque pelo que eu estou vendo aqui do resultado dessa diligência, eles estão saltados, né? Então, todos os períodos em que consta pagamento, nem mesmo parcial. Se a doutora Carla também tiver algum esclarecimento, porque pelo que eu vi aqui no processo, doutora Carla, a empresa não contestou o resultado da diligência, né? Pelo contrário, apenas reforça de que os períodos onde não tem pagamento parcial seria adotado a questão da compensação como forma de extinção de crédito, que é a que valeria o pagamento. Excelência, se me permite, o processo ele discute o período, né, em suposto não pagamento de COFINS de 30 de abril de 1993 a 31 de dezembro de 1999, certo? Então, esse é o período de discussão. E daí o que ficou discutindo e que desembocou no acordo, né, que foi dado parcial provimento, foi a questão do prazo decadencial, ser de 5 ou de 10 anos, certo? Como o processo é muito antigo, ele é anterior até a súmula do STF que fixou o entendimento em 5 anos. 5 anos. Então, aplicando o entendimento já consolidado pelo STF do prazo decadencial de 5 anos, certo? Que foi o teor do acordo, né? Veio a discussão sobre a aplicabilidade, né? Do 173 ou do 150 do CTN. E por esta razão, né, frente a esta discussão de qual período se aplicaria, dispositivo legal se aplicaria, é que o feito baixou em diligência. Porque se for observar no processo, tem algumas folhas do processo, né, que constam já o pagamento, mas, enfim, como houve alguma dúvida durante o julgamento, baixou em diligência. E a Receita Federal, se me permite, que eu estou olhando aqui os documentos. Não, doutora, na verdade, desculpa te interromper, na verdade ficou claro, já entendi qual era a questão. Bom, só para a gente retomar aqui, feito esclarecimento de fato, te agradeço, muito obrigado. Então, a proposta parece que está nesses termos, não é? Eu acompanho pelas conclusões, mas dou provimento parcial, porque eu entendo que nem todos os períodos há comprovação de pagamento sequer parcial. Lázaro, presidente, se me permite, então, acho que você vai me acompanhar pelas conclusões, mas, na verdade, não, parcial, apenas para os períodos em que houver pagamento confirmado, ainda que parcial. Para sermos mais técnicos, eu vou abrir uma divergência, na verdade, não para dar provimento, mas integral, como você está fazendo, mas para dar provimento parcial, considerando apenas decaídos os períodos para os quais há comprovação de pagamento conforme retorno da diligência fiscal. Perfeito. Todo mundo entendeu a questão, né? Ok, podemos iniciar a votação. Conselheiro Carlos. Vou acompanhar o relator. Conselheiro Oswaldo. Eu voto pela divergência. Conselheiro Luiz Felipe. Eu acompanho a divergência. Conselheira Fernanda Cotizias. Eu acompanho a divergência. Conselheiro Ronaldo. Acompanhar a divergência também, senhor presidente. Ok. Conselheiro João Paulo. Vou acompanhar o relator. Ok, obrigado. Então, ficou 5-3? Bom, então, proclamar o resultado da votação. Acordam os membros do colegiado, por maioria, em dar provimento parcial ao recurso, aos embargos.
Na verdade, aqui foram embargos da Fazenda, né? Então, tem que dar provimento parcial aos embargos da Fazenda Nacional para considerar decaídos somente os períodos para os quais há comprovação de pagamento. Admite e acolhe, tem que designar o redator do voto vencedor. Mas, Excelência, posso, só uma questão de fato, obviamente claro que não vai se alterar o que já foi reconhecido como decaído em relação aos 5 anos, né? Só para que não fiquemos mais 1 ou 2 anos discutindo esse processo. Não, porque os embargos eles são bem restritos, né? Só atinge essa matéria, relativos apenas a essa matéria. Ok, doutora. Muito obrigado à participação da doutora Carla Ferreira. Doutora, eu vou pedir licença, eu vou te retirar da sala, então, para a gente prosseguir com a votação, ok? Muito obrigada, bom trabalho para você, Excelência. Presidente, seria interessante designar o redator antes? Antes, né? Eu mesmo, eu farei a redação, eu farei o voto vencedor. Doutora, só um segundo. Não, eu só estava checando aqui os seus dados, OAB 38672 Paraná. Isso, exatamente. Tá, ok. Obrigado, doutora. Muito obrigada, um bom trabalho. Tchau. Ok, vou só um segundo aqui. Colocar o resultado. Vencidos o relator e os conselheiros Carlos e João Paulo? João Paulo acompanha o relator, né? Vencidos o relator e os conselheiros Carlos Pantaroli e João Paulo. O item 2 da pauta foi retirado por solicitação do patrono. Vamos ver qual é o próximo que tem sustentação. É o Super Gasbras, também do conselheiro Leonardo. Item 6 e 7 da pauta, Leonardo. Fabiana? Oi, presidente. Nós vamos agora fazer o julgamento do processo dos itens 6 e 7 da pauta. Super Gasbras tem pedido de videoconferência do advogado Leandro. Você pode fazer a convocação, por favor? Ok, presidente. Farei a convocação. Itens 6 e 7 da pauta do Leandro. Por favor, verificar a mensagem que Item 6 e 7 da pauta do Leandro são processados. Verificar a mensagem que Presidente Patrono foi convocado. Ok, obrigado, Fabiana. Já se encontram, né? Bom dia, doutor Leandro. Bom dia, bom dia.
Bom dia. Como vai? Tudo bem? Tudo bom. Vamos fazer a leitura do julgamento dos processos número 6 e 7 da pauta, recorrente Supergasbras, relatoria conselheiro Leonardo Agassawara. Passo a palavra, doutor Leonardo. Pois não, presidente, bem-vindo, doutor Leandro. Trata-se de recurso voluntário interposto em face de acordo número tal, proferido pela DRJ, que decidiu por maioria de votos julgar procedente, em parte, a impugnação, excluindo-se a multa de ofício no percentual de 75% do principal lançado, e mantendo o débito de COFINS. O presente processo trata de auto de infração eletrônico, nos valores abaixo discriminados. Foram lançados os seguintes períodos: março de 97, valor de 1.116.000, com as seguintes infrações: maio de 97, junho de 97. A interessada apresentou impugnação alegando que apresentou DCTF retificadora por meio do processo número tal. O valor do débito período de 13 de 97 foi alterado para 1.139.000 e as vinculações foram alteradas para tais. A falta de pagamento nos prazos fixados pela legislação de tributo sujeito ao lançamento por homologação, declarado por meio do DCTF, está sujeito a procedimento de cobrança com juros e multas, cabendo no lançamento de ofício. Eu quero que sejam consideradas as informações do DCTF retificadora, entregues em 10 de 6 de 98, referente aos 4 trimestres de 97, por meio do processo número tal, procedendo a que era acolhida da impugnação na primeira instância, julgando insubsistente a autuação. A Delegacia da Receita Federal de Contagem, em virtude da incorporação da empresa, efetuou revisão de ofício, apurando que confirmou-se compensação em saldo credor de fim social, procedimento deferido na esfera judicial na ação número tal, extinguindo o lançamento período de junho de 97. Foram confirmados pagamentos alegados, restando extinto o lançamento período de maio de 97 e extinto parcialmente o período de março de 97. Assim, no período de março de 97 foi mantido o valor de 160.000, uma vez que não foi confirmado o saldo para compensação com DARF, formado na DCTF e objeto da impugnação apresentada, já que tal DARF está totalmente alocado no débito de dezembro de 96. O processo foi baixado em diligência para que a unidade juntasse cópia da decisão dos autos do processo de retificação do DCTF e intimasse a contribuinte. Em resposta, a unidade informou que em despacho de folha tal, do processo tal, são resumidos os procedimentos adotados visando a adequação dos débitos originais da declaração retificadora, sendo que se constata, em leitura do item tal, não ter sido promovida qualquer alteração pelas DCTFs retificadoras apresentadas com relação ao débito em análise neste processo. Ou seja, pedido de retificação da contribuição para a COFINS somente teria abrangido o intervalo de outubro a dezembro de 97. Analisando os fundamentos da impugnação, foi dado parcial provimento ao pleito, nos seguintes termos, faço a transcrição. A recorrente apresentou recurso voluntário em que alega, preliminarmente, a nulidade do auto de infração, pois a fiscalização analisou o DCTF retificada e não a retificadora. Alega ainda a homologação tácita das compensações declaradas na DCTF retificadora e a prescrição. A recorrente aduz ainda a nulidade do acórdão recorrido, tendo em vista a ausência de intimação da recorrente para a ciência da revisão no lançamento e das diligências realizadas em primeira instância administrativa. No mérito, alega insuficiência do crédito decorrente do pagamento de DARF. É o relatório, presidente. Obrigado, conselheiro. Doutor Leandro, são 9h53. O senhor vai fazer sustentação oral, não é isso? Sim, sim. Pergunto se posso incluir já o item 7 também, 2002-38. Conselheiro Leonardo, eles são semelhantes, né? Sim, doutor, pode sim. Então serão 15 minutos para você fazer a sustentação, ok? Ok. Obrigado. Bom dia, presidente, demais conselheiros. Falo em nome da Supergasbras Energia. E esses casos, os dois casos, 6 e 7, eles cuidam de auto de infração lavrado em face da recorrente para formalizar a cobrança de COFINS relativa ao primeiro e segundo trimestre de 1997, acrescido de juros, multa de ofício, e também de PIS relativo ao primeiro trimestre do ano calendário de 1997, também acrescido de juros e multa de ofício, que foi retirado no julgamento da DRJ. Originalmente, nesses dois casos, a recorrente pretendeu compensar crédito
créditos que surgiram a partir do pagamento a maior ou indevido de PIS e COFINS, realizados na competência de dezembro de 1996. Esses créditos, eles foram efetivamente declarados em DCTFs, e como as versões originárias das DCTFs dos períodos fiscalizados, elas continham equívocos, elas foram retificadas, tempestivamente no ano de 1998. E a fiscalização tributária, quando da elaboração dos lançamentos, não consultou as versões retificadoras. O lançamento foi baseado nas informações constantes, nos lançamentos, nas declarações originárias. Apenas no ano de 2012 foi que o fisco, antes do julgamento das impugnações, o fisco identificou os equívocos e promoveu uma revisão nos lançamentos. Uma revisão que se equipara a um novo lançamento no curso de um processo administrativo fiscal. O que é indevido, é vedado pela legislação. E, a nosso sentir, já em 2012, não havia mais prazo, já teria ocorrido a homologação tácita, de fato, e não havia mais prazo para um novo lançamento, que foi o que praticamente se realizou. A DRJ também, a fiscalização tributária, no processo numeração 2002-93, sequer abriu prazo para contribuinte complementar sua documentação ou, eventualmente, complementar suas razões depois do novo lançamento que foi realizado. O contribuinte não teve oportunidade, se eu estou bem certo, se não me falhar a memória, foram 3 vezes que isso foi solicitado, o contribuinte insistiu, mas não teve abertura de prazo para complementar as suas razões. Então, a nosso sentir, houve uma violação ao seu direito de defesa e que macula os lançamentos em comento. Sem contar que os lançamentos, eles não esclareceram os motivos como exigido pela legislação e também não esclareceram o fundamento legal que o amparam. Por essa razão, que se pede a nulidade dos lançamentos tributários e, num primeiro momento, e num segundo momento, o que se pede, de fato, também é o reconhecimento da homologação tácita, porque estamos falando aqui de compensações que foram realizadas em 1997 e que foram analisadas pela primeira vez na versão retificadora das DCTFs apenas em 2012. O transcurso desse prazo, eventual manutenção das decisões que não homologaram as compensações realizadas depois do transcurso de um prazo tão largo, viola a segurança jurídica. O contribuinte fica ad eterno à espera de uma análise que não vem, que é equivocada, e que quando vem, não lhe abre o prazo devido para complementar suas razões, porque o que houve no curso do processo administrativo fiscal foi, de fato, um novo lançamento. Com essas simples razões, a gente reitera o pedido de reconhecimento da nulidade material dos autos de infração por vício insanável. Pedimos reconhecimento da decadência para eventual novo lançamento, se assim a turma compreender, ou o reconhecimento da homologação tácita e, ao final, a validade da existência dos créditos, a validade e a disponibilidade dos créditos que se pretendeu compensar, oriundos de pagamento indevido a maior de PIS e COFINS, na competência de dezembro de 1996, que está devidamente declarado na DCTF do período. Muito obrigado. Doutor Leandro, muito obrigado pela sua participação. Eu passo a palavra ao conselheiro Leonardo para a leitura do voto.
Pois não, presidente. Eu agradeço ao patrono pela sustentação. O recurso é tempestivo e apresentado pelo procurador devidamente constituído, motivo pelo qual dele conheço. Em que pese o inconformismo da recorrente, não há que se falar em nulidade suscitada. Embora tenha iniciado a fiscalização a partir de DCTF equivocada, as informações constantes nos autos indicam que as informações corretas foram efetivamente utilizadas. Além disso, a recorrente insiste que não foi intimada, mas conforme se extrai dos autos, o processo foi baixado em diligência para que a unidade juntasse cópia da decisão proferida nos autos do processo de retificação do DCTF e intimasse o contribuinte a apresentar a escrituração contábil, comprovando a compensação alegada com débito de março de 97, inclusive com resposta à unidade de origem. Assim, tendo em vista a inexistente prejuízo à recorrente, afasta-se a nulidade suscitada. Além disso, não há de se falar em prescrição, tendo em vista que a súmula CARF número 11 veda expressamente o seu reconhecimento face à transcrição. O que se percebe é que após as retificações de ofício carreadas pela fiscalização, restou como divergência apenas a questão relativa ao direito creditório pleiteado. Em relação a esta questão, a recorrente apenas coloca em dúvida o trabalho da fiscalização sem apresentar provas quaisquer que comprovassem seu direito creditório. Assim, considerando que cabia a ela o ônus de comprovar o seu direito nos termos do Código de Processo e também das normas referentes ao processo administrativo fiscal. Outro ponto que merece destaque é que, segundo a contribuinte, a inércia do fisco por mais de 16 anos para analisar as DCTFs retificadoras transmitidas pela recorrente acarretou verdadeira ocorrência de homologação tácita das compensações ali declaradas, uma vez que as compensações declaradas DCTF em 98 apenas foram indeferidas quando da ciência recorrente sobre o julgamento da impugnação, ou seja, em 25 de nove de 2014. Tal argumento tampouco merece prosperar. Como se sabe, o artigo 74 da Lei 9.430, de 96, cuida de prazo para homologação de declaração de compensação, que deve ter como dias ad quem a manifestação da administração tributária por despacho decisório a respeito do pedido formulário pela contribuinte, fato que, ocorrido dentro do quinquênio legal, retira-lhe da inércia capaz de levar a homologação tácita da compensação. Nesse sentido, irrepreensível o acórdão número 3001-001-050, de relatoria do conselheiro Luiz Felipe de Barros Resch. Faço a transcrição. Considerando que a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório, voto por conhecer e negar provimento a recurso voluntário. É como voto, presidente. Obrigado, Leonardo. Acho que está clara a matéria. Alguém tem alguma dúvida? Alguém alguma colocação a fazer? Vamos à votação. Fazendo aquele procedimento que nós tínhamos adotado na última sessão, né, por sugestões. Alguém diverge do voto? Ok. Então, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Sustentou pelo interessado, advogado Leandro Alves dos Santos, OAB-DF, número 44655, correto? Correto. Muito obrigado, doutor Leandro. Tenha um bom dia. Vou te pedir licença para excluir o senhor da sala, para a gente continuar a votação. Muito obrigado, bom dia, bom trabalho. Só uma parte para esclarecer que esse resultado se aplica aos itens 6 e 7 da pauta. Só para... Tá bom. Para mim estava subentendido. Muito obrigado. Mas obrigado, Leonardo, e obrigado por estar atento. Bom dia. Bom dia. Achei que o Luiz ia voltar pelas conclusões. Por quê? Porque a fundamentação foi a citação de um voto dele. Tá. Bom, próximo item, a gente tem um acompanhamento também, voto do Leonardo, Pampeana Alimentos. Correto, Leonardo? Eu vou pedir para fazer a Fabiana. Oi, presidente. Você poderia convocar, por favor, o patrono da interessada Pampeana Alimentos para acompanhar o item 11 da pauta? Ok, presidente, farei a convocação. Obrigado.
Esse sim, Leonardo, esse aí vai se estender por vários itens agora. Paradigma. O mais breve possível, mas tem os itens sim. Carlos, você... Oi. Tá, depois a gente se fala. Presidente, patrona convocada. Ok, obrigado, Fabiana. É doutora Ana Cláudia? Isso, bom dia. Bom dia, como vai, doutora? Tudo bem? Bem, e o senhor? Tudo bem, obrigado. Nós vamos fazer o julgamento do item 11 da pauta, recorrente Pampiana Alimentos S.A., relatoria do conselheiro Leonardo Agassawara. Sim. Por favor, Leonardo, pode ler o voto. O relatório, após o relatório, é só acompanhamento, né? Não vai ter sustentação. Isso. Tá, ok. E só para esclarecer, esse item 11, ele vai servir de paradigma para o 12. Tá ok, obrigada. Obrigado por lembrar. Pois não, presidente, seja bem-vinda, doutora Ana Cláudia. De fato, isso daqui é um paradigma de repetitivo que vai impactar os próximos processos, se eu não me engano, até o item 22 da nossa pauta. É um processo que versa a respeito, entre outras questões, de insumos. Então, eu vou tentar ser o mais breve possível, então aproveitar a presença da advogada, caso haja alguma dúvida de fato, para esclarecer, já que aqui a questão é bastante voltada aos fatos. Então, é um recurso voluntário, interposto em face de acórdão tal, da RJ, de Ribeirão Preto, que decidiu por unanimidade de votos manter as glosas impostas no despacho decisório e excluir a multa constituída pelo auto de infração. Então, trata-se de despacho decisório que deferiu parcialmente ressarcimento de crédito e contribuição ao PIS, que exige multa regulamentar por apresentação de pedido de ressarcimento indevido. No relatório do procedimento fiscal, a autoridade autuante contextualizou da seguinte forma a auditoria. Eu vou saltar, então, a transcrição que eu faço, eu tenho um relatório bastante longo, mas eu acredito que no voto a questão seja item a item, aproveitar a presença da patrona para qualquer esclarecimento e qualquer necessidade de complementação quanto ao relatório. Foi lavrado o auto de infração, estou na página 1530 do e-processo, na página 11 do voto, de multa, que tem a seguinte fundamentação cientificada. A interessada apresentou manifestação de inconformidade, alegando em síntese, e ela realiza a contradita de cada um dos itens glosados. Eu também salto aqui toda essa fundamentação, porque ela vai ser retomada ao longo do voto, e vou para a página 19 do voto. Arremata assim: esta ser comprovado ser incabível a multa aplicada ao impugnante por ter agido de boa fé, e, posto isso, requereu a anulação da multa e o provimento do mérito. A DRJ decidiu pela improcedência do pleito em acórdão assim emendado, faço a transcrição. A recorrente apresentou recurso voluntário reiterando os fundamentos da manifestação de inconformidade. Como eu disse, eu vou reiterar cada um dos pontos ao longo do voto, então, por celeridade, esse é o relatório, presidente. Ok, pode fazer a leitura do voto. Pois não. Então, o recurso é tempestivo, apresentado pelo procurador devidamente constituído, cumprindo os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual tomo conhecimento. Em relação às diferenças entre os valores das receitas declaradas como tributados à alíquota zero, na comparação entre a documentação apresentada pela fiscalizada e o que foi por ela declarado no DACOM, entendo que não assiste razão à recorrente. Como bem indica a autoridade recorrida, na impugnação, a autuada alega as divergências decorreram de devoluções de vendas à Zona Franca de Manaus. Apesar de afirmar que juntaria as notas referentes às devoluções para comprovar o que alegou, nada foi trazido aos autos que pudesse justificar as diferenças apuradas pela fiscalização no curso da auditoria. Não resta dúvida de que a legislação confere tratamento especial às transações feitas para a Zona Franca, não obstante a existência das transações, sua natureza e montante hão de ser comprovados, não tendo recorrente se desincumbido do ônus probatório em relação ao conteúdo de suas afirmações, de se manter a decisão recorrida. Em fevereiro de 2018, a primeira sessão do STJ, ao apreciar o recurso especial 1.221.170, definiu no regime de repetitivos pela ilegalidade das instruções normativas 247 e 404.
se me permitirem, eu vou pular os prolegômenos aqui a respeito da natureza dos insumos. Então, salto aqui, eu vou direto, como nós sabemos, nós tivemos então a nota C da PFN, número 63 de 2018, e eu vou para o item 1 do meu voto. Itens adquiridos de pessoas jurídicas isentas ou imunes. Em primeiro lugar, então, pese a diferente premissa em relação ao conceito de insumo por mim adotada, passo a análise. A legislação em vigência veda expressamente a tomada de crédito de insumos adquiridos à alíquota zero. Isto dito, não há como discordar da conclusão alcançada pela instância de piso quanto a este particular. A fiscalização glosou créditos em razão da constatação de diferença entre aquisições declaradas e comprovadas, aquisição de pessoas jurídicas imunes ou isentas, aquisição de bens não enquadráveis no conceito legal de insumos e aquisições no regime drawback. A contestação da contribuinte começa por alegar que as aquisições de pessoas jurídicas isentas ou imunes sofreram incidência em cascata deste tributo nas etapas anteriores da circulação. Segundo entende, faz jus ao creditamento, mesmo que a contribuinte adquira insumos tributados com alíquota zero, eis que paga ainda que embutido no preço o tributo. Então, por falta de comprovação fática de que teria acontecido a tributação dos bens em algum momento do elo da cadeia produtiva, correta a glosa imposta, motivo pelo qual nego o provimento quanto a este particular. Então, item 1, itens adquiridos de pessoas jurídicas isentas ou imunes. Item 2, itens adquiridos com suspensão da contribuição. Não sei se o presidente quer destacar a votação, senão eu sigo. Pode seguir. Não, pode seguir. Tá bom. Então, itens adquiridos com suspensão da contribuição. Tampouco a recorrente nova, em sua argumentação, apresenta novas provas capazes de alterar a decisão recorrida neste aspecto. Então, também outro ponto de carência probatória. Não é demais lembrar que diz a fiscalização esse relatório, ou seja, que a contribuinte não discriminou as notas fiscais que acompanharam as aquisições que teriam sido feitas com suspensão, que não foram encontradas no arquivo de notas de aquisições de produtos classificados na NCM número tal, e que a contribuinte não fez a contabilização segregada das eventuais aquisições com tributação suspensa. Então, item 2 também nega o provimento quanto a esse particular. 3. Itens que não se enquadram no conceito de insumo para fim de crédito das contribuições. Então, a recorrente indica que utiliza lenha de eucalipto em seu processo produtivo, mais especificamente como insumo utilizado como combustível para a geração de vapor na caldeira. Em relação a este item específico, em que pese tender a dar provimento ao recurso, entende que a recorrente não se desincumbiu de demonstrar minimamente como a lenha se incorpora ao seu processo produtivo. Qual é essa caldeira e como ela seria utilizada no processo produtivo da recorrente. Neste aspecto, considerando que a recorrente mais uma vez não se desincumbiu do ônus, eu mantenho a decisão recorrida. Não sei se é para aproveitar o item a item, se a conselheira Fernandes, presidente, quer dar a palavra agora, ou se eu sigo também a votação. Eu acho que para a gente não, se vocês não se importarem, eu preferia, já que a conselheira Fernanda quer falar, especificamente nesse item, né? A gente já para e depois retoma. Por favor, palavra, conselheira. Não, é só porque, enfim, eu acho que existe de fato ônus para se comprovar quando se trata de alguma etapa do procedimento que seja muito vinculada ao produto e, portanto, a gente precisa de conhecimento. Agora, tendo em vista que caldeira industrial é algo de amplo uso e que todo mundo sabe que ele visa a questão de produção de energia, enfim, a aplicação dela não necessita de muitas explicações extras, eu entendo que nesse caso, como o insumo, ele, de fato, inequivocamente se aplica a isso, eu entendo pelo provimento nesse caso. Nesse caso, os outros eu acompanho o relator. Pois não. De fato, eu também tenho essa tendência, mas não existe uma linha dizendo como que é aplicado o processo produtivo, mas de fato... Qualquer procedimento que você precise, aquecimento de água para fazer, caldeira é necessário para geração. Então, eu acho que assim, via de regra, perfeito. Por esse caso, eu entendo, pelo menos na minha visão, que é basicamente pacífico, eu abriria a mão de uma explicação mais extensa. Não, perfeito.
Nós já fizemos isso com diesel, por exemplo, para o transporte, de fato. É que aqui, realmente, para mim, não ficou muito claro como que é utilizado o processo produtivo. Muito bem. Então, item 13, itens que não se enquadram com conceito de insumo, lenha, em especial de eucalipto, eu nego provimento nesse particular por carência probatória e também carência de argumentos. Item 4. Só um segundo, Leonardo, por favor. Conselheiro Fernanda, abre divergência? Vamos votar então, Leonardo, para ficar mais claro como a gente fazia, né? Aí eu agora estou com uma dúvida. Qual é o processo produtivo da Pampeano, Leonardo? Ou se você prefere que a doutora Ana faça esse esclarecimento de fato? Pode ser, porque eu acho que ela vai ser mais precisa do que eu. Eu fiz a transcrição aqui no relatório, vou ter que perdido, eu ia ter que procurar. Por favor, doutora Ana, a senhora pode fazer esse esclarecimento de fato para a gente? Desculpa, doutora, como eu só vim acompanhar, não estava muito, confesso que não estava muito preparada. Não, sem problema. Tudo bem. Presidente, eu então vou dar a definição que eu tenho, tá? É industrialização de produtos alimentícios de origem animal. Então, eu tenho uma definição ampla. Exatamente isso. Pelo nome da empresa, eu acho que ela faz parte do grupo Marfrig. Isso, exatamente. Carne, porco, carne animal. É só carne bovina. Eu tenderia até a acompanhar a divergência, e eu entendo que realmente tem itens que não dá para você necessitar maiores detalhamentos, são até meio óbvios, né? Se você for pedindo detalhamento de tudo, não dá. Mas a gente sequer sabe se necessita desse processo produtivo, necessita de uma caldeira, se tivesse ao menos uma descrição. Pois não, Fernanda. Não, avaliando o site da empresa, a gente consegue ver o tipo de produtos que são produzidos, e que alguns realmente são vendidos crus, meramente temperados, mas você tem uma série de processos aí em que realmente, assim, tipo salame, pernil, enfim, outros tipos de carne em que presunto cozido, enfim. Só peço a licença para falar, acho que é justamente essa questão. Alguns alimentos, eles são processados. Considerando que a lenha eucalipto ela é utilizada na geração de energia, então é ela que vai gerar a energia que a empresa utiliza para poder processar esses alimentos que ela vende, né? Então seria mais nesse sentido mesmo. E alimentos também tem a questão de higienização e manter a questão de regras sanitárias, né? Exatamente. Que precisa de caldeira. Eu acho extremamente defensável aqui que entenda que só essa informação já é suficiente. Para mim não foi, sobretudo porque esse aqui não é um daqueles casos de 1000 insumos. É um caso de poucos insumos. Então eu acredito que teria valido a pena pelo menos uma linha para esclarecer se existe um processamento aqui, um termoprocessamento que exigisse a utilização da lenha ou qualquer coisa do gênero. Eu não exigiria nenhum laudo, nada disso, mas só uma explicação para o leigo, na área. Eu acho que só por esse detalhe, realmente, acho que o recorrente esteve muito próximo de conseguir, mas não ter colocado nada complica. Vamos abrir a votação só desse item para a gente poder ir para os outros. Carlos, como você vota? Voto com a divergência pela reversão da glosa. Conselheiro Oswaldo? Voto com o relator. Conselheiro Luiz Felipe? Com o relator, presidente. Fernanda é pela divergência. Ronaldo? Com o relator, senhor presidente. João Paulo? Senhor presidente. Como? Eu não vi. Com o relator, presidente. Com o relator. Eu também acompanho o relator. Então, tivemos pela divergência Carlos e Fernanda. Correto? Ok, Leonardo, pode prosseguir com a leitura do voto. Pois não, presidente. Então eu vou para o item 4, se eu não me engano, é o item 4, dos serviços utilizados como insumo. Em relação aos serviços utilizados como insumos, entendo que deva ser mantida a glosa.
Isso porque, se embora a princípio o mero equívoco no registro contábil, no entendimento, não seja fundamento suficiente para impedir o aproveitamento do crédito decorrente de insumo, no presente caso, a recorrente não contesta o fato de que tais créditos terem sido utilizados em outra rubrica da DACOM. Vejamos a decisão recorrida, né? A fiscalização ela apurou as diferenças entre os valores contabilizados e os informados no DACOM, conforme demonstrado no anexo 8 do termo de ciência de solicitação de documentos. Para justificar as diferenças apuradas, a contribuinte alega que considerou nesta rubrica notas fiscais de aquisições de serviços de industrialização realizados por terceiros, classificados nos CFOPs números tais. Afirma ainda que, tendo em vista que os referidos CFOPs tratam de serviço de beneficiamento ao manifestante, considerou dentro da conta contábil, número tal, estoque de almoxarifado. Então, a esse respeito, o relatório do procedimento fiscal é irreprochável, né? Não foram considerados as contas números tais, estoque de carne e subprodutos e estoque de almoxarifado, tendo em vista que essas contas, por sua natureza, não devem registrar serviços prestados por terceiros. Além disso, tais contas foram utilizadas para informações prestadas na linha 2 das mesmas fichas, segundo informação prestada pelo próprio contribuinte. Portanto, os óbices aos créditos glosados são de duas ordens: sua classificação contábil e sua utilização em outra rubrica do DACOM. No primeiro caso, as contas de estoque de almoxarifado não são, por sua própria natureza, o locus apropriado para o registro contábil de serviço. Nesse contexto, cabe a contribuinte prova de que tal classificação tenha sido efetivamente realizada, tendo em vista a heterodoxia desse tipo de lançamento contábil. Além disso, a utilização dos valores em outra rubrica do DACOM resta incontestada, dando sustentação à glosa imposta pela fiscalização. Assim, no entendimento correto, a glosa, então eu nego o provimento de recurso voluntário também neste particular, o item 4 dos serviços utilizados como insumos. Posso prosseguir, presidente? Não? Item 5, das despesas de energia elétrica. Tampouco assiste razão à recorrente, pois neste item a fiscalização glosou crédito decorrente de despesas com energia elétrica, cujo consumo acontecia em outra empresa que era sua fornecedora. Segundo constatado pelos registros contábeis, a fornecedora restituía tais valores à interessada. Os créditos glosados correspondem a esses valores ressarcidos. A interessada afirma que pagou todas as despesas com energia consumida pela empresa fornecedora, uma vez que o prédio utilizado por esta última pertence ao seu complexo industrial. A própria base legal que a contribuinte utiliza para basear sua pretensão a seu crédito serve paradoxalmente para negá-lo. Com efeito, o artigo legal que prevê a apuração dos créditos a partir do consumo de energia elétrica é textual ao dizer que ela deve ser consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica. Se esse consumo foi realizado no desempenho das atividades de outra empresa, não pode servir como base para crédito da interessada, ainda que ela ocupe instalações físicas no mesmo complexo industrial. Ou seja, a energia elétrica desta forma consumida serviu como insumo da Inesa e não da Pampeano. Se a interessada recebe ressarcimento da Inesa por conta do pagamento da energia por ela consumida, tanto mais impróprio o aproveitamento dos créditos correspondentes. Se não recebe, como afirma, mas não comprova a contribuinte, trata-se de mera liberalidade que não tem capacidade de modificar condições legais para a apuração dos créditos de não cumulatividade. Também resta comprometido o argumento de que tais valores recebidos da Inesa teriam valores fixos por se tratar de aluguel pela disponibilização de redes e equipamentos, pois, como consta no anexo 11 do termo de ciência, os valores pagos pela Inesa são variáveis e distintos em todos os meses do período. A meu ver, portanto, correta a glosa, por isso eu nego o provimento também a este particular, o item 5 das despesas de energia elétrica. Então, eu prossigo, presidente, para o item dos bens do ativo imobilizado. Em relação aos bens do ativo imobilizado, decidiu a primeira instância administrativa. A fiscalização glosou parte dos créditos relativos aos encargos de depreciação, calculados com base no valor de aquisição dos bens do ativo imobilizado, por constatar a vinculação desses bens a centros de custos não ligados diretamente à produção dos bens ou a serviços destinados à venda. A contribuinte defende que os centros de custos excluídos estariam todos relacionados com seu processo produtivo. Alega novamente que traria documentação complementar a respeito, o que não foi feito. Examinada a relação dos centros de custo considerados pela fiscalização como não ligados à produção, anexo 14, temos itens como portaria, enfermagem, estocagem, pátios, vias, almoxarifado, laboratório, lavanderia, entre outros. Eu faço aqui a transcrição deles. Diante desta relação dos centros de atividade, não ligadas diretamente às atividades produtivas,
o acatamento dos créditos apurados pela contribuinte requer uma maior gama de documentação e elementos para demonstrar o atendimento aos parâmetros legais. Eu entendo que a conclusão da ADRJ se deu adotando como premissa o conceito de insumo das instruções normativas, premissa que não se pode adotar a partir do recurso repetitivo de lavra do STJ. Então, nessa linha, não há como se afirmar que embarque, desembarque, estocagem, maturação, graxaria, retortas, tratamento d'água, engenharia, laboratório, pátios e vias, abastecimento de água, reflorestamento, tratamento de efluentes, né, que temos vários votos aqui nessa turma, não sejam centros de custos relacionados diretamente às atividades da recorrente, razão pela qual lhe dou parcial razão neste tópico. Então, quanto ao item 5, ao item dos bens do ativo imobilizado, eu dou parcial provimento para o reconhecimento destas rubricas que eu mencionei nesse último parágrafo. Como voto, presidente, não sei se o Oswaldo... Presidente, primeiro eu tenho uma dúvida para o conselheiro Leonardo, se a DRJ está certo, se não houve nenhum tipo de vinculação mais profunda desses itens com o processo produtivo da recorrente. A argumentação foi genérica, Oswaldo, foi genérica, mas nesse caso aqui eu acabei reconhecendo que havia alguma argumentação sobre a pertinência desse serviço com a atividade da empresa, mas realmente é uma linha tênue aqui. Eu reconheço, e nós também reconhecemos aqui nessa turma, alguns itens como tratamento de água, abastecimento de água, reflorestamento, se tratar de obrigação legal e ter sido citados expressamente no repetitivo do STJ pela ministra Regina, eles reconhecem como insumo por ser relevante e não indispensável, né, e não imprescindível, mas relevante ao processo produtivo. Agora, eu tenho alguma dificuldade, confesso, de enxergar embarque e desembarque das mercadorias, estocagem, que tem, inclusive, armazenamento, né, estocagem tem item próprio, embora não impeça de ser concedido como insumo, mas tem item próprio de concessão de crédito das contribuições não cumulativas, graxaria, que eu não sei nem o que retorta, também engenharia e laboratório, eu vejo como possível a concessão, e já concedi inclusive para ambas, porém, o contribuinte deixou bem explicadinho do que ele usava o laboratório. Bom, o laboratório era justamente para fazer a melhoria na carne, ou no caso especificamente, que era uma agroindústria de produtora de cana-de-açúcar, ele explicou que tinha que fazer a calagem do solo, que o laboratório servia para medir o pH do solo, e mostrava os itens que ele utilizava. Aí sim, eu concordaria em conceder, sem qualquer dúvida, os créditos, mas tendo em vista o que disse a DRJ e especialmente essas rubricas que podem ser que sejam, mas não tem uma explicação clara, então eu nego, estou divergindo do conselheiro Leonardo, para negar para embarque, desembarque, estocagem, maturação, graxaria, retorta, engenharia e laboratórios. E pátios e vias, o que você acha? É que é pátios e vias de tratamento de água, de abastecimento de água. Se fosse... não, é pátios e vias. Pátios e vias também. Pátios e vias também. Pátios e vias também. Bom, temos uma divergência do conselheiro Oswaldo em relação a esse item. Eu vou tratar primeiro, colocar em votação o conjunto dos itens que o conselheiro Oswaldo citou. Agora, se alguém quiser tirar ou acrescentar um item específico desses, né? Então, vai ser uma divergência global em relação a embarque e desembarque, estocagem, maturação, graxaria, retortas, engenharia e pátios e vias. São centros de custos, isso. Lázaro, você pode repetir que deu uma cortada no som aqui para mim quando você estava listando as glosas.
Pelo que o conselheiro Oswaldo falou, ele pode me corrigir, ele mantém a glosa dos seguintes centros de custo: embarque e desembarque, estocagem, maturação, graxaria, retortas, engenharia e pátios e vias. Laboratórios também, presidente. Desculpa, laboratório também. Laboratório também? Também, justamente porque... Empresa de alimentos, né? Tem testes, tem... Toda Esse reflorestamento seria por imposição legal? Isso não está esclarecido, né? Justamente... Se ela usa a lenha do eucalipto, né? Só um segundo, eu vou pedir a conselheira Fernanda, ela tinha feito a solicitação. Na verdade, eu só queria fazer um esclarecimento de fato. Apesar da gente estar julgando aqui por cento de custo, ele demonstrou quais foram esses custos e quais foram as notas que amparam isso, porque aí o que acontece é o seguinte: centro de custo é uma divisão que a empresa faz, mas não necessariamente isso está relacionado de fato ao que está lá. Por exemplo, é muito comum que você coloque dentro das rubricas de engenharia ou de produção viagens e despesas com viagens que alguns funcionários tiveram, sabe? Então, assim, me preocupa que a gente julgue por centro de custo e não baseado nas notas fiscais. Se ele tivesse colocado toda a documentação e ele utilizasse o centro de custo aqui como um mero critério metodológico para alocar as explicações, beleza, mas só com base em centro de custo, sem os documentos que amparam o que de fato está lá, eu acho um pouco temerário. Presidente. Pois não, João? Apenas para ratificar que eu estou de pleno acordo com as observações da conselheira Fernanda. Presidente, só para subsidiar então a votação, eu estou com o recurso voluntário aberto, é a página 477 do e-processo. Eu vou trazer a íntegra da defesa sobre o centro de custos. Ocorre que não deve, aspas, tá, do recurso voluntário, não deve prevalecer os argumentos SIC, né, da fiscalização, e que alguns centros de custos não estão vinculados na produção, conforme restará demonstrado. A atividade da recorrente está voltada à industrialização e exploração comercial de carnes e de todos seus derivados. Exploração comercial de carnes e seus derivados, ele repete, a exploração de indústrias relacionadas com produtos animais e vegetais, fabricação de embalagens metálicas e comercialização, a importação e exploração de matérias-primas, produtos e subprodutos relacionados ou não com suas atividades. No desempenho de suas atividades, não há dúvida de que todos os itens relacionados ao centro de custos considerados estão diretamente ligados e vinculados ao processo produtivo. Fecho aspas. Essa argumentação sobre o centro de custos. Conselheiro Oswaldo. Só a título também de esclarecimento, o conselheiro Leonardo ele coloca a composição do centro de custos na página 28 do voto. Não? São essas despesas, esses itens que estão elencados dentro da caixinha centro de custos, são as despesas dentro do centro de custo. É isso, conselheiro Leonardo? Então, também está esclarecido. Eu entendi a linha de raciocínio do conselheiro, ele pegou, ele abriu o centro de custo, ele olhou item por item, despesa por despesa, e aí falou, vale ou não vale. E fez a listagem que ele entendeu que era válida, a qual eu divirjo, e eu vou manter, eu sei que até você possa até ter grande probabilidade de não ser acompanhado, vou manter laboratórios. Acho que tem que ser melhor explicado, sim. Eu não sei para que serve exatamente, para que é o laboratório. Ele tem que me dizer por que isso é relevante. Essencial não pode ser relevante. Se você tem vários pequenos produtores que não tem um laboratóriozinho, mas você tem que explicar o porquê que é relevante, o que isso vai implicar na qualidade da carne, o que isso... Senão, para mim, é X, é despesa X. Conselheira Fernanda? Não, na verdade era só porque o que eu coloquei foi uma pergunta, na verdade, já externando qual seria a minha linha, dependendo da resposta do conselheiro Leonardo. Então eu vou segui-lo. E só para esclarecimento, o conselheiro Oswaldo tinha falado que ele não sabia o que era retorta. É a comunicação da caldeira. Então, se ele tem caldeira, necessariamente ele vai ter uma retorta. Isso é a mesma questão lá da utilização da lenha com reflorestamento.
Em relação a essa questão que foi colocada pela conselheira Fernanda, acompanhada também pelo conselheiro João Paulo, a gente está no processo de pedido de crédito, não é? Onde o interessado ele tem que fazer prova do seu direito, é ele que se alega o direito contra o fisco, contra a União, na verdade. Mas só um detalhe, nessa questão da distribuição de ônus probatório, o meu pensamento pessoal é que o fisco, quando foi fazer a análise, ele fez uma glosa de centro de custo. Ele não entrou em minúcias de detalhar nota fiscal por nota fiscal, ele não entrou dentro do centro de custo de engenharia e falou, olha, tal e tais itens não são passíveis de creditamento, então acaba glosando todo o centro de custo de engenharia. Então, quando ele faz isso, aí o que é que acontece? O que é que se devolve para o contribuinte em defesa? Ele tem que contestar o centro de custo. Então, se tem itens dentro do centro de custo de engenharia e que não fazem parte, bom, a Fazenda não se manifestou sobre isso. Então, a gente também não pode exigir do contribuinte uma prova ou alegações muito superiores àquelas que a Fazenda própria fez. Então, se ela se limitou a analisar centro de custo, acho que o contribuinte também tem que se limitar a se defender como centro de custo. Oswaldo, por favor. Mas sabe, eu entendo perfeitamente o que o conselheiro presidente está dizendo. Mas, presidente, sabe o que me preocupa? É porque o vetor de julgamento foi alterado no meio do caminho. A fiscalização, ela glosou com uma instrução normativa que dizia para ela, olha, você tem que fazer isso, e ele não poderia fazer diferente. O contribuinte também discutiu, olha, como você disse, ele estava vinculado a discutir o que foi justamente glosado, só que daí no meio do caminho veio o STJ e disse, não é nada disso que vocês estão dizendo, é uma outra coisa. O que mudou foi o vetor de julgamento. Aí o que era antes analisado, a instrução normativa, que era a base da glosa, já não existe mais. E a matéria foi nos devolvida sobre uma nova lei, aspas, que é vinculante. Então, eu continuo dizendo, olha, para mim, em outros casos já fiz o mesmo, ou das duas, uma, a gente devolve para o cara analisar nota por nota, e também o erário não pode ser prejudicado por isso. O auditor fiscal, ele cumpriu o que estava no 142 do CTN. Olha, a instrução normativa é vinculante, ele deve cumprir, pronto, acabou. Ele não pode nem discutir se ele entende que insumo não deve ser analisado assim. Ele não tem essa... E aí chega aqui e o erário perde a oportunidade de defender o próprio erário, porque tinha uma norma que dizia o contrário. Então, ou baixar em diligência para analisar aí, como nós já fizemos no caso da mineração, no caso meu da mineração foi jogado em janeiro, Serra do Oeste, eu falei, não tem como eu julgar isso aqui. O cara fez por cento de custo e agora estamos discutindo por nota. E aí eram milhares de notas, ou B, a gente julga no estado em que se encontra e distribui o ônus na forma do Código de Processo Civil. Ao contribuinte pedido de crédito fato constitutivo do seu direito, ao fisco modificativo e impeditivo desse mesmo direito, ou esse sentido desse mesmo direito. Assim, por isso que eu entendo, mas não entendo os dois pontos, mas eu mantenho a divergência do jeitinho que eu tinha colocado. Princípio da eventualidade, né, Oswaldo? O fisco, ele deveria avançar não apenas por centro de custo, mas na eventualidade de haver glosa, haver contestação ao centro de custo como um todo, detalhar notas. Ele não deu esse passo à frente, não avançou. E a IN, ela não determina até onde vai a fiscalização. Até onde eu sei, a IN, ela apenas determina o que é insumo, o que não é em cima. Eu acho que a IN, ela ter, essa minha opinião, ela ter sido declarada inconstitucional, ilegal pelo STJ ou não, a minha opinião é que ela não faz diferença alguma aqui, porque o que a gente está analisando é critério de fiscalização. E quando a gente vê também a questão da defesa, né, o limite até onde o fisco foi. Alguém pediu a palavra? Leonardo. Não, acho que o Ronaldo pediu antes. Enfim. Conselheiro Ronaldo. Senhor presidente,
eu vi aqui que a DRJ, quando argumentou, ela não argumentou apenas com a questão do centro de custos. O que a DRJ argumentou foi que falar só em centro de custos, nesse caso, seria insuficiente. O parágrafo que o conselheiro Leonardo citou diz assim, que é a conclusão: diante dessa relação de centro de atividades evidentemente não ligadas, aí ele foi forte, evidentemente não ligadas diretamente às atividades produtivas, o acatamento dos créditos, então agora ele atenuou, o acatamento dos créditos apurados pela contribuinte requer uma maior gama de documentação. Então, em tese, a DRJ estaria propensa até aceitar alguns centros de custos aí, como o conselheiro Leonardo citou. Mas parece que também há uma insuficiência aí de documentação, de notas, porque ele requer uma maior gama de documentação e elementos. Quer dizer, em tese, essa documentação não estaria nos autos. No recurso voluntário, parece também, pela argumentação que o Leonardo leu, parece que não juntou mais elementos, né? Então, eu tenho a impressão que não ficou só uma discussão de nomes de centros de custos. Mas veja, Ronaldo, desculpa lhe interromper, você está lendo aí a decisão da DRJ, né? Certo. O despacho decisório fez isso porque a gente tem que se basear para analisar até onde foi feito no que está no despacho decisório, no trabalho da fiscalização. Se a DRJ, depois, ela aprofunda e entra em outros argumentos, aí já é até uma inovação de fundamentação, né? Porque ela tem que se ater ao que está no despacho decisório. É esse o julgamento que a DRJ tem que fazer. A questão da dúvida, a gente tem uma dúvida em relação ao que está sendo questionado. Então, se a gente tivesse aqui num pedido de pagamento indevido ao maior, retificação de DCTF para diminuir o valor do débito. Normalmente, quando a gente pega a escrituração fiscal, nada impede que a gente tenha dúvidas. É um pedido de ressarcimento, ele tem que fazer prova, e aí, nesse caso, aí o fisco decidia, né? Até onde vai a minha prova? Até onde eu considero isso suficiente? Eu considero suficiente a escrituração? Não, além da escrituração, eu quero as notas também. Minha posição nesse ponto, com a profundidade que foi feito o despacho decisório, é parar em centro de custos. Leonardo pediu, pessoal, a gente já tem um bom tempo aqui nessa discussão, né? Eu queria pedir a gentileza, assim, eu sei que seja algo realmente muito importante, que a gente encerrar, o Carlos já se manifestou, então vamos encerrar as discussões com a fala do Leonardo, depois do Carlos, e aí a gente passa para a votação. Leonardo, por favor. Só para subsidiar, quem tiver interesse em olhar a página 223 do e-processo, vai encontrar a íntegra da fundamentação da unidade para a glosa. Então, na verdade, é interessante porque a fiscalização parece que entrou a fundo na questão, porque ela considerou alguns custos. Então, no item 5.4.4, aspas, né, verificou-se ainda, esse é o termo de verificação fiscal, verificou-se ainda que a maioria dos centros de custos está vinculado diretamente na produção de bens. Porém, alguns dos centros de custos foram considerados por essa fiscalização não vinculados diretamente na produção de bens ou serviços destinados à venda, o que contraria o comando legal. E ele cita um termo de ciência e solicitação de documentos, em que a fiscalizada foi cientificada desses termos e não apresentou prova de como utilizaria essas rubricas no seu processo produtivo. Então, só para subsidiar a discussão nesse sentido, né, é um pouco fraco de lado a lado, né, porque ela não fala ponto a ponto, mas é isso. Está na página 224. Só isso. Esses itens aqui, então, que você está revertendo a glosa, houve uma intimação da Fazenda para que o recorrente dissesse em que esses centros de custo eles influenciam no processo produtivo.
E a resposta do contribuinte, não houve resposta? Não houve resposta quanto a estes itens. Quanto aos que houve, que ela considerou que se eram pertinentes à atividade produtiva, ela considerou. Então, foi feita essa análise pela unidade. Né? Ainda que contrarie o meu voto, eu acho importante trazer esse ponto. Carlos? Eu estava aberto com esse item 5.4 realmente para ler, para dizer que a avaliação da unidade de origem lá foi por centro de custo. Eu acho que foi condizente com aquilo que prescrevia a AN. Incorpora-se ao produto ou não incorpora-se? Se eu acho que um centro de custo, por mais que tenha aplicação no processo produtivo, não se incorporava à época, ele foi até onde precisava ir. Não é que ele foi menos do que deveria. Né? Ele foi até onde ele precisava. Isso aqui não se incorpora, por mais que seja aplicado ao processo produtivo, logo não precisa nem explodir esse centro de custo aqui. Por isso que eu acho assim, se for levar por esse lado, seria o caso de uma diligência. Se for levar para o lado de que nós estamos trabalhando com centro de custo desde a origem, pelo contraditório que foi aberto, o contribuinte tem que se defender contra o que ele foi argumentado, a gente decide por centro de custo, embora realmente, tecnicamente, a análise melhor das glosas é por CFOP. Agora, se desde a origem, e por isso que eu ia ler esse item, é centro de custo, não me oponho, eu acho que no caso específico está se discutindo por centro de custo mesmo. Acho que dá para levar adiante assim. Ok, vamos colocar em votação então. Temos uma divergência do conselheiro Oswaldo. Ok, está compreendida já, né, quais são os centros de custos. Para os outros, o conselheiro entende que deve ser revertida a glosa. Caso Pantaroli, você vai acompanhar a divergência da forma integral, em bloco, como ele colocou, parcialmente a divergência, ou acompanha o relator? Aí eu preciso ver aqui as minhas glosas, que eu não sei se vão bater exatamente. Eu reverteria maturação, graxaria, retorta, tratamento de água, laboratório, abastecimento de água, reflorestamento e tratamento de efluentes. Ficou alguma coisa de fora? Ficou pátios e vias. Pátios e vias eu não reverto. Só. E tem estoque, embarque e desembarque eu não reverto, estocagem eu não reverto. Carlos, você pode repetir, por favor, quais os itens que você acompanha o relator? Você reverte? Eu acompanho para reverter maturação, graxaria. Só um pouquinho. Ok. Retortas. Ok. Tratamento de água. Ok. Laboratório. Engenharia não. Engenharia não. Pátios e vias Pátios e vias não. Abastecimento de água sim. Reflorestamento sim. E efluentes sim. Então só retirou engenharia e pátios e vias. Embarque, desembarque e estocagem também saíram. Porque eu não sei se isso é de mercadoria pronta. Entendeu? Isso não está esclarecido. Pátios e vias eu só coloquei porque quando a gente dá tratamento de efluente e abastecimento de água, costuma ir no pacote, porque eles estão de alguma forma ligados. Mas a argumentação, eu repito, é genérica. Vamos fazer o seguinte. Oswaldo, você reverte que glosas? Eu reverto tratamento de água, abastecimento de água, reflorestamento... Só um segundo, por favor. Claro. Reflorestamento. Tratamento de efluentes, só. Teve algum divergente do Carlos? Teve. Tem os 4 que você reverte, o Carlos também reverte,
o Leonardo, o relator, ele também reverte. Em relação, perguntar ao colegiado, já iniciando votação, regime de votação. Em relação aos itens, tratamento de água, abastecimento de água, reflorestamento e efluentes, alguém diverge do relator em reverter a glosa? Ok. Então, esses itens aqui acompanham o relator. Porém, o Carlos também reverte para maturação, graxaria, retortas, laboratório e laboratório. É o que tem de divergente. Quem acompanha o Oswaldo em não reverter essas glosas, porque o Oswaldo não incluiu esses itens que eu acabei de dizer na divergência dele, ou seja, quem acompanha o relator. Todo mundo acompanha o relator. Relator. Ok. Eu também acompanho o relator. Então, só o que ninguém te acompanhou, Leonardo, foi em embarque. Eu acompanho. Você acompanha? Depois que ele tirou as minhas dúvidas, eu acompanho ele integralmente nessa parte. Ah, você acompanha ele integralmente nesse item. Uma outra votação aqui. Alguém acompanha o relator por entender que a glosa foi por centro de custos, e que esses centros de custos seriam englobados, seriam parte do processo produtivo? Só a Fernanda, né? Tá. Então, o que é que eu sugiro aqui, pelo que eu entendi como resultado? Só um minutinho. Você não acompanha, Lázaro, porque essa foi a sua argumentação, não? Como? Perdão. Essa foi a sua argumentação, não foi? Sim, mas nós somos vencidos. Sim, então não sou só eu, né? Eu e você acompanhamos. Sim, desculpa, sim. Então, o que é que aconteceu aqui? Em relação ao voto do conselheiro Leonardo, saiu, os conselheiros, a maioria do colegiado não acompanhou ele a maioria, né? Embarque e desembarque, em estocagem, em maturação, em graxaria, em retortas, pátios e vias, e só, né? Como a gente fazia, Leonardo, eu acho que seria esse o procedimento. A gente acabou tendo algumas rodadas de votação e agora tivemos um consenso sobre itens que deverão compor a votação final. Não é isso? A gente fez aqueles blocos como a gente fazia, né? O procedimento do regimento. Acho que poderia ficar difícil o registro desse resultado, Lázaro. Parabéns com o que você fez. Eu acho que poderia ficar, só para ajudar. Então, a turma reconheceu o crédito para os seguintes itens: vencido o relator nos itens tais, tais e tais. Sim. Ou vencido o relator que concediu o crédito em maior extensão, talvez. Fica mais fácil, porque já está no voto, né? Eu vou detalhar isso no acordo. Agora, você foi vencido por maioria. Maioria. Vencido. Acho que é um pouquinho mais complicado que isso, porque teve algumas reversões que foram por unanimidade. Presidente, será que não seria melhor votar um por um? Item a item? Vai ter que fazer. Ou as unanimidades. Quais foram as unanimidades? Eu ia fazer a votação agora disso, do que era
do que foi... nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens que o relator deu provimento ao recurso voluntário e nós, por maioria, em alguns, e por unanimidade em outros, negamos provimento. Então, o relator é vencido nesses 7 itens. Só que em alguns, você é vencido por maioria. Outros, você é vencido por unanimidade. Talvez deu provimento para o seguinte... Vocês querem voltar item a item? Gente, eu acompanhei integralmente o relator, então nenhum é unanimidade. Essa parte. Então pronto. Então, Carlos, vai ser tudo por maioria mesmo. Tem razão. Fernanda acompanhou ele em tudo. Então, vencido o relator... Mas, por exemplo, no tratamento de efluentes, essa glosa vai ser revertida por unanimidade de votos. Então, tem alguns itens que são por unanimidade. Se não me engano, abastecimento de água, tratamento de água e tratamento de efluentes. É o relator. Perdão. Sim. Revertido. Nós todos acompanhamos. Tá. Entendi. Desculpa. Continua, Carlos. Pelo meu controle aqui, por unanimidade de votos, a gente reverte, dá provimento, né? Para reverter as glosas com tratamento de efluentes, tratamento de água e abastecimento de água. Por unanimidade. Agora, vai ter uma parte que é por maioria, uma parte mais restrita, e uma parte por uma maioria maior ainda, que a diferença nisso aí está no voto do Oswaldo. Então, deu provimento por unanimidade de votos para esses itens. E por maioria? Por maioria, agora entrariam as glosas do Oswaldo, que são menores, são mais 2 ou 3, não sei, e depois uma segunda maioria em que, além das glosas do Oswaldo. Quais são as tuas, Oswaldo? Pela minha matemática aqui, então ficou provimento por unanimidade para tratamento de água, abastecimento de água, reflorestamento e tratamento de efluentes. Pelo meu também. Maioria de votos para reverter a glosa, para maturação, graxaria, retorta e laboratório. Eu fui o único vencido nesse caso. E aí, para reverter, e aí, para manter a glosa, embarque, desembarque, estocagem e pátios e vias. E engenharia, desculpa. Embarque, desembarque, estocagem, engenharia e pátios e vias. Não, maturação, graxaria e retorta, o relator foi vencido. Foi? Foi. Não. Acompanhado da Fernanda. Acompanhado da Fernanda. Então tá. O Carlos também deu. Então não foi só acompanhado por mim. Presidente. É a comunicação da caldeira. Vocês não vão dar isso? Não. Eu acompanho o relator nisso aí. Pois é. Luiz Felipe, por favor, pode falar. Só para deixar claro, eu acompanhei o voto do Oswaldo. Ok. Então, a unanimidade eu acho que já está clara. São 4 itens. Agora, o voto do Oswaldo, além desses 4 itens, pode repetir, Oswaldo, para a gente... Tratamento de água, abastecimento de água, reflorestamento e efluentes. Ele acompanha o relator nisso. Isso é unanimidade. Agora, as outras... Para qual eu reverti a glosa? Eu acho que não. Para qual eu mantive a glosa? Desculpa. Para quais itens eu mantive a glosa? Embarque, desembarque, estocagem, maturação, graxaria, retorta, engenharia, laboratório e pátios e vias. Para esses eu mantive a glosa. Para esses 8. Leonardo, você ia falar? É que é mais fácil olhar o voto do relator e aí ver do que diverge. Então, você diverge de mim, quais pontos, Oswaldo? Mais fácil. Pessoal, rapidinho, desculpa interromper. Eu estou achando que vai sair redigido errado isso aí. Vamos fazer o seguinte, vai ser chato, mas vamos fazer item a item, não vai ter jeito. Está muito confuso, pessoal. Vamos lá, eu vou fazer minha anotação aqui. Primeiro item, embarque. Quer tirar os unânimes? Desembarque. Só um segundo. Quer tirar os unânimes? O que é unânime está tranquilo, né? Quais são os unânimes? São
Os unânimes são conceder para tratamento de água, abastecimento de água, reflorestamento e tratamento de efluentes. Esses você foi acompanhado por unanimidade. Tá. Embarque e desembarque, eu acho que você foi vencido por não. Tá, então vamos lá. Embarque e desembarque, vou ter que tomar. É aí que vai ter que, começar aqui. Não unanimidade em nada. Porque eu votei plenamente com ele. Então, quando ele vai vencido, é sempre por maioria. Tá. Peraí, só rapidinho aqui. Alguém mais comigo, né? Quem acompanha... vamos fazer a votação agora de embarque e desembarque. Para ver quem acompanha o relator. Carlos... Não acompanho. Eu acho que nesse item só a Fernanda acompanhou. Só a Fernanda acompanhou embarque e desembarque. Pronto, então a gente já mata isso aqui. Fernanda e o relator vencidos. O próximo item é estocagem. Quem acompanha o relator em estocagem? Então vai ser a mesma coisa, né? Só a Fernanda e o relator. Maturação, mais alguém além da Fernanda? Não. Graxaria. Maturação? Maturação. Estou acompanhando. Lembrando que é alimento e que tem salame, vários equipamentos, vários produtos que são maturados, né? Voltando para a questão da indústria de alimentos. Tá. Tá. Então, a pergunta agora é o contrário. Alguém diverge do relator em maturação? Então, vamos lá. Então, agora foi Felipe e Oswaldo. Então, vou registrar aqui. Em relação à maturação, dado provimento, vencidos os conselheiros Oswaldo e Luiz Felipe. Maturação. Graxaria. Graxaria, graxaria quem acompanha... Vamos continuar no mesmo ritmo. Graxaria quem acompanha o relator além da Fernanda. Peraí, então vamos lá. Então, em graxaria. Fernanda. Relator. Carlos. Mais alguém acompanha? Ih, rapaz. Só uma coisa, eu acho que vale a pena só esclarecer que graxaria é a parte que coleta e processa pena, osso, gordura, sangue e subprodutos do açougue. De novo, né? Aqui tem uma questão de que realmente o recurso voluntário poderia ser melhor, mas existe uma questão de verdade material. Então, conhecendo o processo da indústria de alimentos, acho que só vale fazer esse parênteses, né? Por isso que eu estou seguindo o relator também nesse item. E aqui é alimento animal, né? Então, naturalmente, é obrigado a ter graxaria. Tá, eu vou acompanhar também o relator, então aqui ficou por maioria. Então, vou repetir para a graxaria, tá? Acompanham o relator. Fernanda, Carlos, Oswaldo e eu. É o Ronaldo, não o Oswaldo. O Oswaldo diverge, o Ronaldo concede. Ah, tá. Então, tirei o Oswaldo, coloquei o Ronaldo. Então, já temos 5. Felipe? Eu acompanho o Oswaldo também, devia. Você não acompanha o relator. A questão é só de acompanhar o relator. Graxaria, então, só Oswaldo e Luiz Felipe também? Tá. E João Paulo? Acompanhou a gente, eu acho, né? João Paulo é o relator. O relator, né? Paulo acompanha o relator? Estou acompanhando o relator. Ah, tá. Então, também o João Paulo acompanha. Obrigado, presidente. Graxaria, retortas também é item polêmico, não é? Acho que vai estar na mesma situação. Só Oswaldo e Luiz Felipe. Só Oswaldo e Luiz Felipe divergem de retorta?
Então, mesma situação. Tratamento de água foi unânime. Engenharia. Esse acho que é só o relator e a conselheira Fernanda. É isso? Só quem acompanha o relator em engenharia é a conselheira Fernanda? Mais ninguém? Ok. Então, aqui ficou... Laboratório. Quem acompanha o relator em laboratório? Só um segundo. Relator, o Ronaldo. Quem mais? O Carlos. Eu acompanho. Então, nós temos acompanhando o relator em relação ao centro de curso laboratório. Ronaldo, Carlos, Lázaro, Fernanda. João Paulo, a maioria. João Paulo, não? João Paulo, não? Sim, né? Presidente, eu estou mantendo o mesmo entendimento do Luiz Felipe e do Oswaldo pela questão probatória. Eu acho que precisa ter aqui a explicação que não houve, tá? Então, só para ficar claro o porquê não estou acompanhando. Pátios e vias, o relator foi vencido sozinho, né? 7-1, é isso? Não, Fernanda. João Paulo, peraí. Não, estava só apontando para a Fernanda, presidente. Não precisa apontar não, pode deixar que eu estou vendo aqui. Você pode até apontar errado, que sua posição no vídeo para você é uma, para mim é outra. Vamos lá, pátios e vias. Quem está com o relator é a Fernanda, está em todos os itens. Em relação a pátios e vias, mais alguém acompanha o relator? Ok, pronto. Abastecimento de água foi unânime, reflorestamento de água foi unânime e tratamento de efluentes foi unânime. Então, conseguimos finalizar da seguinte forma. Em relação a esse item, o Carlos pode aí me acompanhar. Senhor presidente, posso fazer só um pedido de esclarecimento, só para a gente não voltar de forma contraditória? Eu não entendi por que a questão do reflorestamento foi aceito, mas da retorta não. Porque o reflorestamento é obrigação legal. A gente está voltando a discutir tese durante a votação. Mas o reflorestamento eu deixei bem claro quando eu falei que é obrigação legal e por isso eu acompanho por relevante a despesa. Ok, Fernanda, obrigado, Oswaldo, também. Bom, então, em relação a esse último item, foi revertida a glosa em relação a tratamento de água, abastecimento de água, reflorestamento de água, tratamento de efluentes, por unanimidade. Foi revertida a glosa em relação à maturação por maioria, vencidos os conselheiros Oswaldo e Luiz Felipe. Mesma coisa em graxaria, mesma coisa em retorta. Em relação à engenharia, o relator foi vencido por maioria, acompanhando ele apenas a Fernanda. Laboratório foi dado provimento ao recurso voluntário por maioria e pátios e vias foi negado provimento por maioria. Claro que na redação vamos ter que dar uma caprichada nisso. A doutora Ana, alguma dúvida em relação à proclamação do resultado? Não, já consegui acompanhar certinho. Ok, ótimo. Encerramos, Leonardo? Você vai começar a leitura agora das outras operações com direito a crédito. Acho que é o último, se eu não me engano. Pois não, pode continuar.
Pois não, presidente, parabéns pelo registro, não foi fácil. Não foi tão bom assim o meu registro, não, ficou confuso, mas... Não, mas deu para entender, não foi fácil. Obrigado, valeu. Clama pela juntada oportuna de provas, mas perdeu todas as oportunidades que lhe poderiam ser dadas. Eu estou falando a respeito do item 6, das outras operações com direito a crédito. Então, a glosa foi motivada por falta de apresentação das contas contábeis que alimentam os valores lançados na linha 13 das fichas 6 e 16A da DACOM. Do DACOM, outras operações com direito a crédito. A fiscalização assinala ainda que a contribuinte foi intimada a apresentar documentos correspondentes e também cientificada da sua ausência. O contribuinte alegou ter informado quando solicitado. Na resposta que dirigiu à fiscalização, ainda no correio da auditoria, disse a contribuinte: eu faço a transcrição. A contribuinte adianta o próprio motivo da glosa. Eu faço a transcrição também, eu vou ler só um trecho. A manifestante registrou referidas importações na ficha 6A, linha 3 da DACOM, quando correto seria na ficha 6B, motivo pelo qual a autoridade fiscal glosou os valores informados pela manifestante. Haveria, portanto, equívoco quanto ao local de declaração daqueles créditos, mas não apenas. Novamente nas próprias palavras do contribuinte, a fim de comprovar que todas as importações foram realizadas com o devido recolhimento das contribuições, requeriu a juntada de uma planilha denominada importação, demonstrando a data de entrada da mercadoria, número da nota fiscal, país de origem, nome do fornecedor, item adquirido e valor contábil. Os óbices à admissão do crédito vão além da simples alocação colocada no demonstrativo correspondente, avançando até a própria comprovação de que as condições de apuração foram atendidas. Não foram apresentados os comprovantes da efetividade das importações e pagamento dos tributos. A contribuinte quem reconhece tal fato ao afirmar que juntaria aos autos planilha contendo os dados das operações. Tal planilha jamais foi trazida, restando, portanto, a lacuna probatória. Da mesma forma, apesar da contribuinte anunciar que traria a planilha com os cálculos referentes à composição dos valores da rubrica número tal, estoque de almoxarifado, outra integrante do conteúdo informado da DACOM não o fez. Então, embora formalmente apresentada à fiscalização a informação acerca das rubricas contábeis, que integrariam as linhas 13 das fichas 6A e 16A do DACOM, o conteúdo material não condiz com a necessária comprovação da natureza e valor capaz de avaliar o declarado. Sendo assim, no meu entendimento, não merece provimento recurso voluntário também neste particular, o item 6 das outras despesas com operações de direito a crédito. Portanto, presidente, eu voto por conhecer da parcial provimento para recurso voluntário, unicamente para reverter a glosa relativa aos itens do ativo mobilizado relacionados a embarque e desembarque, estocagem, maturação, graxaria, retortas, tratamento d'água, engenharia, laboratório, pátios e vias, abastecimento de água, reflorestamento, tratamento de efluentes. É como voto, presidente. Muito obrigado, Leonardo. Em relação a esse último item, das outras operações com direito a crédito, temos alguma divergência em relação ao relator? Não, né? Bom, então, proclamando o resultado, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em reverter as glosas referentes a tratamento de água, abastecimento de água, reflorestamento e tratamento de efluentes, e, por maioria de votos, em relação à maturação, graxaria, retortas e laboratório. Doutora Ana, não sei se ela já saiu, muito obrigado pela sua participação. Vou te pedir licença para excluir a doutora aqui da sala para prosseguirmos na votação. Eu não sei se caiu a conexão dela, o que aconteceu. Deu um trabalhinho esse aí, hein? Que horas são? 11h13. Depois tem que fazer constar também a questão da lenha. Ficou vencido o relator, eu e a Fernanda. Ah, tá. Não, mas isso eu já tinha colocado... Já estava. Eu já tinha colocado aqui em outro local. Podemos fazer um intervalinho de 5 minutinhos? Sim, claro. Combinado. 5 minutos, hein? São 11h13. 11h18 de volta.